e que Deus em Cristo ele possa continuar abençoando as nossas noites. A gente queria compartilhar de forma bem rápida, né? Assim, não é nenhuma reflexão, não é uma reflexão, é mais uma curiosidade. São aquelas curiosidades que às vezes a gente vai pegando aqui em um livro ali, acolá, e vai montando um quebra-cabeça. E não é obrigado você se apoderar e tomar posse disso como se fosse uma verdade assim absoluta, né? Mas só que quando a gente pega algumas coisas, fontes históricas aqui e outra acolá, e junta com alguns textos bíblicos, a gente vê que essa conjectura, vamos usar essa expressão, essa conjectura, ela tem muito fundamento e não deixa de ser algo interessante, né? Livro do Gênesis capítulo 11, alguém vai dizer assim, é uma heresia. Não é heresia não, é apenas uma curiosidade, que você vai pegando alguns trechos bíblicos aqui, vai pegando alguns fatos históricos acolá, fatos concernentes também à questão da arqueologia bíblica, e você vai juntando tudo e, poxa, isso aqui tem um fundamento, né? Mas não é obrigado você crer nisso. Livro do Gênesis, capítulo 11. Livro do Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o 3. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra, e betume por cal. No livro do Gênesis, todo mundo sabe, né, e conhece que aqui foi aquele momento em que Nimrod dá início a um grande empreendimento, que se tratava de uma torre, né? E as escrituras nos dizem que Deus, ao ver aquele empreendimento, aquela construção sendo realizada, Deus ele desce ali naquele momento e confunde as línguas e espalha as pessoas, né? Porque de início ali, qual era a ordem que Deus tinha dado às pessoas? É que as pessoas se espalhassem, mas naquele momento ali, liderados por Nimrod, eles fazem o contrário daquilo que Deus tinha dito, eles se reúnem e constroem aquela torre. E mais onde é que entra a questão da grande curiosidade aqui, que a gente queria compartilhar, que não se torna nenhuma reflexão, mas é mais uma curiosidade, é que a gente vai pegando algumas coisas aqui e acolá e a gente vai montando um tipo de quebra-cabeça que não deixa de se tornar algo interessante, uma conjectura, né? A gente estava dando uma olhada aqui, seguindo o pensamento do pastor Dake, que elaborou as notas de rodapé da Bíblia Dake, e ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? No que é concernente, um comentário que ele fez a respeito do capítulo 11 do livro do Gênesis, no que é concernente à questão da construção da Torre de Babel. Aqui no 11, o verso 4 da nota de rodapé da Bíblia do Dake, ao analisar, né, algumas coisas concernentes à questão dos originais do grego, ele vai ver uma coisa interessante, é que quando a Bíblia Sagrada fala a respeito da altura da torre no que é concernente ela tocar os céus, ao analisar o original ele vê que esse tocar os céus não tem nada a ver com a altura não, é outro sentido, né? E é bacana por quê? Porque quando você para fazer uma análise, né, nesse livro aqui, e a Bíblia tinha razão, que é interessante, que depois a gente vai falar um pouco a respeito dele, nós vamos ver que na realidade a Torre de Babel não era uma torre, mas era um zigurate. E o que é um zigurate? Um zigurate é uma construção quadrada, que era mais ou menos assim, segundo alguns arqueólogos. Era um quadrado maior, depois outro menor, depois outro até chegar a uma torre. Ou seja, era um zigurate de 4 andares. E cada andar, ao todo, dava 90 metros. Assim nos vai dizer alguns arqueólogos nesse livro. E a Bíblia tinha razão, né? Mas é interessante, quando você para fazer uma análise disso, né, e você faz uma comparação com alguns fatos narrados por um grande historiador conhecido como Heródoto, Heródoto foi um historiador grego que viveu no século V a.C. E a Bíblia tinha razão, na página 293, Heródoto, ele tendo como por base algumas fontes históricas que ele teve naquele momento, né, ele vai narrar uma coisa que é muito interessante, e a respeito de um culto que havia na última parte daquela grande torre de Babel, que na realidade não era uma torre, era um zigurate, porque assim nos fala o pastor Dake, que eu achei muito interessante isso, né? É que quando ele fez uma análise dos originais no grego, no hebraico, né? Ele vai ver que
Quando o trecho bíblico nos fala de a torre tocar nos céus, não tinha nada a ver com a questão da altura, mas era tocar nos céus em que sentido? É que aquele local ali era como se ele funcionasse, aí vai entrar a questão da galera que trabalha com teoria da conspiração, né? É como se fosse um grande portal dimensional. É como se fosse um ambiente que servia de passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Ou seja, se está entendendo, né? Eles estavam ali cultuando a demônios. E é interessante que quando você vai aqui nesse livro, e a Bíblia tinha razão, ela vai fazer menção do historiador Heródoto, que viveu no ano 5 a.C. A gente vai estar lendo aqui, página 293, uma coisa falada por Heródoto, tendo como por base algumas fontes da sua época. Né? Olha aqui, ó. A Torre de Babel servia também a um culto sinistro. Heródoto nos informa a esse respeito. Sobre a última torre há um espaçoso templo, e dentro dele um sofá de tamanho incomum, ricamente adornado com uma mesa de ouro ao lado. Não há estátua de qualquer espécie no lugar. Nem a câmara é ocupada à noite, senão por uma única pessoa, uma única mulher. Babilônica e escolhida para si pela divindade entre todas as mulheres do país. Né? Então, Heródoto vai nos dizer que na última parte do zigurate, que no caso era a chamada Torre de Babel, acontecia um culto a um chamado deus pagão, que todos nós sabemos que na realidade não era um deus, era um tipo de demônio. E segundo a crença da época, de tempos em tempos, aquele demônio passava por aquela ponte interdimensional, ficava com uma pessoa e por aí vai, né? E é interessante que algumas pessoas vão dizer assim, isso aí é uma baita de uma piração, mas não deixa de ter um fundamento, sabe por quê? Porque o que a gente vai estar vendo ali é que já naqueles primórdios, naqueles tempos, haviam as chamadas invocações de demônios. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, será que realmente era um deus? Porque existem alguns historiadores, a galera que trabalha com arqueologia, né, eles veem muito nas questões dos achados arqueólogos, que na antiguidade as pessoas tinham a seguinte crença, principalmente naquele tempo, nos sumérios, pessoal da Mesopotâmia, né, eles tinham a crença de que os deuses vinham, desciam até a terra e se comunicavam com os seres humanos. Mas pela palavra de Deus, o que é que nós entendemos? O que eram esses deuses? Partindo do pressuposto que você crê que realmente essa comunicação com o sobrenatural existia por intermédio desse portal, dessa ponte que havia na Torre de Babel. Na realidade eram demônios. Aí alguém vai fazer a seguinte pergunta, mas será que existe a probabilidade de um ser interdimensional passar do mundo espiritual para o nosso e entrar em contato com o ser humano? Porque é isso que acontecia. Segundo Heródoto, né? Esse historiador grego que viveu no século 5 a.C. Aí a gente estava lembrando, sabe do quê? Daquele trecho que a gente já viu na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Né? Então Paulo aqui está fazendo referência a respeito de uma possibilidade, qual era? É de que havia a possibilidade de um ser sobrenatural vir e trazer junto com ele uma mensagem vinda, uma mensagem que vinha a desfazer daquilo que Jesus tinha falado, outro tipo de evangelho. Né? Então o que a gente entende aí? Né? Onde é que está querendo chegar aqui? Né? É que quando você vai na internet, você vai ver muitas essas coisas das chamadas teorias da conspiração, né? Tentativa de abrir portais dimensionais, as pessoas tentando entrar em contato com os seres do outro mundo. Aí, quando você pega esse trecho aqui, esse comentário do pastor Dake, e você junta com esses fatos históricos que foram colhidos por Heródoto, esse historiador grego, você vê que realmente existe um certo fundamento com relação a essas coisas, né? Então, aqui a nossa intenção aqui é somente passar aqui essa curiosidade, né? No que é concernente o quê? Este culto que havia na última parte da Torre de Babel e que é narrado e é comprovado por fatos arqueológicos e históricos, tendo como por base aquilo que falou Heródoto, um historiador grego que viveu século 5 a.C. E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.